Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo desse município, iniciaremos nossos trabalhos. Antes de começar a reunião, gostaria de convidar o secretário municipal de Meio Ambiente, Marlon José de Oliveira, para compor a mesa. Primeira parte, pequeno expediente. Leitura da ata. Ata da segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa da terceira legislatura da Câmara Mirim de Abaeté, realizada às 18 horas do dia 28 de abril de 2025, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Os vereadores previamente convocados compareceram: Lucas Álvares de Oliveira, presidente; Agnes Carvalho von Raide Muniz, Bruno Henrique de Oliveira Damasceno, Francisco Reis Soares Neto, Jean Gabriel dos Santos Ávila, Maria Eduarda de Freitas Braga, Miguel Henrique Braz da Silva e Vitor Gabriel Alves da Silva. O vereador mirim Miguel Henrique Rodrigues de Oliveira teve sua ausência justificada. A ata anterior foi aprovada após sua leitura e discussão por unanimidade. Foram lidas as indicações feitas pelos vereadores mirins Agne, Miguel Henrique Braz, Miguel Henrique Rodrigues e Vitor Gabriel Alves da Silva, os quais trouxeram solicitações de recursos para resolver as necessidades da comunidade escolar. A seguir, e não havendo proposições de leis para serem apresentadas, o senhor presidente comunicou que a ordem do dia estava vazia, passando para o grande expediente. Palavra dos vereadores. Todos os vereadores mirins, com exceção do vereador Miguel Henrique Rodrigues de Oliveira, que não estava presente, falaram sobre assuntos de interesse da população em geral e da população escolar, como buracos nas vias, esgoto a céu aberto, reforma nas escolas, instalação de redutores de velocidade e instalação de faixa de pedestres, melhoria nos banheiros e escadas de algumas escolas. A vereadora mirim Maria Eduarda de Freitas Braga falou que todos darão apoio e trarão ajuda para que o presidente mirim Lucas possa tentar resolver todas as demandas necessárias. O vereador mirim presidente Lucas Álvares de Oliveira convidou o secretário de Meio Ambiente, Marlon José de Oliveira, para comparecer à próxima reunião da Câmara Mirim, que acontecerá no dia 12/5 de 2025, para falar sobre os serviços prestados no município, o que já foi feito e o que ainda será feito. Logo após, e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Miguel Henrique Braz da Silva, primeiro secretário, assessorado pela coordenadora legislativa da Câmara, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes. Em discussão a ata. Em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ata aprovada. Segunda parte, ordem do dia, vazia. Terceira parte, grande expediente. Convidado, presença do secretário municipal de Meio Ambiente, Marlon José de Oliveira, para falar sobre os serviços que estão sendo prestados e quais ainda serão feitos no município. Antes, gostaria de pedir à coordenadora legislativa para fazer a leitura do ofício, convidando o senhor secretário. Ilustríssimo senhor Marlon José de Oliveira, secretário municipal de Meio Ambiente. Convite faz. Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, é com elevado apreço que a Câmara Mirim de Abaeté, representada por seu presidente, o vereador mirim Lucas Álvares de Oliveira, vem, através deste ofício, convidá-lo a participar da reunião ordinária que será realizada no dia 12 de maio de 2025, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Abaeté.
O objetivo do presente convite é proporcionar um espaço para que Vossa Senhoria possa apresentar aos membros desta Câmara Mirim os serviços já realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente no município, bem como compartilhar os planejamentos futuros da pasta, a fim de fomentar a integração e o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos em prol da sustentabilidade ambiental de nossa cidade. Contamos com a presença de Vossa Senhoria para que este importante diálogo possa acontecer, fortalecendo a colaboração entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo Municipal, em benefício da comunidade abaetense. Sendo só para o momento, apresento meus protestos de estima e apreço. Lucas Álvares de Oliveira, vereador Mirim, presidente. Eu vou passar a palavra agora para o secretário Marlon, para ele falar um pouquinho para a gente sobre como que o que está sendo feito de projeto, o que ainda vai ser feito, tal. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite, tá? Para mim é uma honra poder estar aqui diante dessas mentes brilhantes aí. Vocês conseguiram, o primeiro contato que eu tive com vocês foi na sessão passada da homenagem às mães e me encantei com a performance de vocês, com a inteligência, com aquelas homenagens tão bem feitas às mães, então foi emocionante, tá? Parabéns por tudo que aconteceu naquele dia. E a partir dali, eu tenho certeza de que vocês serão, nesta casa, vão entrar para a história, porque o simples fato de já estar sentado nessa cadeira já entrar para a história. Vocês têm consciência disso, né? Tá? Então vai ter quadro de vocês aí, vão aparecer para sempre. Daqui a 200 anos vai ter gente vendo a carinha de vocês ali. Não é? Como vereadores mirins. Olha que honra isso. E aí eu estou vendo aí, ó, curso de inglês, então aproveitem, tá? Aproveitem o máximo disso, tá bom? Mas vamos lá. Então, já me apresentaram, né? Eu sou Marlon, estou como secretário de Meio Ambiente. Na verdade, eu sou educador, né? Fui professor, estive compondo a direção da escola estadual, isso no total de 33 anos, tá? Então, na época que eu entrei lá, eu tinha até cabelos, e ainda nem era assim, tá? Então, foi um bom tempo. Mas eu fui convidado a assumir a Secretaria de Meio Ambiente, tá bom? E vou explicar para vocês, resumidamente, o que é a função de um secretário de Meio Ambiente, tá? Hoje completa exatamente 4 meses que eu estou na Secretaria de Meio Ambiente, tá? Então é pouquinho tempo ainda, né? Nesses 4 meses, já respondendo ali, pela leitura ali do objetivo de eu estar aqui, então nesses 4 meses, nós passamos quase que o tempo todo organizando a estrutura da Secretaria. Porque a Secretaria de Meio Ambiente, embora ela já existia, mas ela não atuava tanto quanto ela deve atuar, certo? Então esse serviço que vocês veem aí de limpeza das ruas, limpeza urbana, coletor de lixo, dos resíduos, tudo isso estava em uma outra secretaria. Então a partir do momento que eu assumi a secretaria, tudo isso veio para a secretaria. Então a Secretaria de Meio Ambiente hoje ela tem mais ou menos 100 funcionários, né, porque todos os serviços de varrição de ruas, capinas, limpezas das praças, esses caminhões e trator aí carregando caminhão de resíduos que as pessoas põem para a rua, mais o coletor de lixo que passa na porta da casa de todo mundo, mais as licenças ambientais que a gente tem que estar verificando, tudo. Então, são mais ou menos quase 100 funcionários, tá? Na secretaria eu tenho mais 3 assessores, 4 assessores na verdade. Eu tenho uma menina que chama Giovana, que cuida da parte de documentação, tá? Que é assessora administrativa. Eu tenho o Miguel, que foi vereador, que é diretor de um departamento de coleta de resíduos. Tem uma outra diretora que chama Adriana, que a gente chama de Dianinha, que é a diretora do departamento de varrição, limpezas das ruas, essas coisas, capinha nessas coisas. E tem um engenheiro florestal, que é o Daniel, que cuida da parte de licenciamento ambiental.
tá? Que fica aí andando pelo município afora, cuidando aí de quem tá para verificar se está fazendo dentro da lei, entendido? Então essa é a composição da Secretaria de Meio Ambiente, tá? Então nesses 4 meses nós praticamente estamos estruturando a secretaria. Precisamos de mais caminhões, precisamos de trator, precisamos de mais motoristas, de mais operador. Então tudo isso na prefeitura demora um pouquinho para a gente contratar, tá? Por isso que até agora nós praticamente fizemos o básico, que é o coletor, que é aquele que passa nas portas todos os dias, e aqueles caminhões e máquinas que vocês vêem por aí tirando essas árvores e limpeza de quintal, tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa, nos últimos 3 meses nós tiramos todos os dias das ruas de Abaeté, todos os dias, de segunda a sexta, numa média de 15 caminhões todos os dias, nesses últimos 3 meses. Para ver que é muita coisa, né? Muito lixo de quintal e tal, tá? O coletor, ele passa todas as ruas, exceto em alguns pontos que ele passa só segunda, quarta e sexta, mas são poucos lugarzinhos. No geral, ele passa todos os dias nas portas de todo mundo e recolhe todos os dias aproximadamente 20 toneladas de resíduos, que é o que a gente chamava antigamente de lixo, tá? A gente chama de resíduo. Por que a gente chama de resíduo? Porque a ideia de lixo, ela nos remete a alguma coisa muito ruim. E lixo tem que ficar livre disso. Lixo tem micróbios, lixo gera doença. Então, essa cultura que nós temos de que lixo é uma coisa muito ruim, então a gente vai desconstruindo isso, mudando o nome. A gente chama de resíduos. Tá bom? Porque naquele resíduo, a grande potencial lá, que inclusive é o que eu vou apresentar para vocês em breve, tá? Sobre as ideias. Tudo bem? Eu não sei quanto tempo que eu tenho, se é 5 minutos, né? Então, e depois eles fazem pergunta, é assim? Então tá ótimo. Então o que nós temos de projeto? Nós temos de... Você não marcou meu tempo lá não, né? Para eu ter ideia? Tá. O que nós temos agora de projeto que nós temos já, que nós já vamos começar? No dia 5 de junho, 5 do mês próximo, nós vamos fazer o lançamento de 2 grandes projetos da Secretaria de Meio Ambiente. Um é um plano de arborização urbana. E vocês vão pensando aí para depois vocês me perguntarem, tá? Como que se planta árvore na cidade? A Abaeté tem um grande problema com árvore nas ruas, porque a prefeitura nunca teve uma Secretaria de Meio Ambiente que assumisse a responsabilidade das árvores, porque a árvore não é só plantar. Tem muita gente que planta uma árvore e acha que é só plantar. Tem muita gente que acha que tem um cachorrinho em casa, é só ter o cachorrinho e acha que é uma belezura, que é só aquela gracinha que todo mundo vê na televisão. Só que a hora que tem que comprar ração, tem que levar no médico, tem que dar trabalho, tem que limpar a casa, tem tudo, aí as pessoas geralmente solta na rua ou caça alguém para livrar. A árvore é a mesma coisa. Quando se planta uma árvore, pensa que é só sombra, que é só beleza e tal. Não, ela cai folha, ela tem uma raiz que estraga a calçada, enfim, e aí as pessoas ficam doidas para tirar as árvores. Né? Mas a arborização é o nosso plano. E aí, ao plantar árvores nas ruas de Abaeté, a prefeitura vai ter uma equipe para cuidar das árvores. Porque aí é um bem público. A árvore, quando se planta na calçada, ela é um bem público. Nós não somos donos da nossa calçada. A calçada é um espaço público. A prefeitura pode decidir fazer o que ela quiser na calçada de uma pessoa, desde que, obviamente, seja algo que é para o bem público. E plantar árvore é para o bem público. Então nós vamos fazer um plano de arborização. E nós vamos começar pelo centro da cidade e depois devagar a gente vai expandindo. Mas aí é plantar por decreto. Decreto é quando o prefeito vai lá, faz um documento, a gente vai, faz o buraco e planta. Não precisa nem te perguntar se a pessoa quer árvore, entende? Então é por aí. Esse é um dos planos. O segundo plano é a coleta seletiva, que é o mais importante. A Abaeté produz hoje 20 toneladas de resíduos todos os dias. Desses 20, 10 toneladas é de matéria orgânica, que é casca de árvore, de fruta, resto de alimento, osso, essas coisas. 6 toneladas é de material que pode voltar, que é reciclável, não precisa de ir para o meio ambiente. E 4 toneladas é rejeito, esse não tem jeito. Esse precisa, ele precisa realmente ir para aterros controlados. O que se faz com o lixo hoje de Abaeté? Ele é todo levado para uma área de transbordo. Abaeté não tem lixão mais. Chama área de transbordo. Por quê? Porque o lixo não fica lá.
Ele é levado 20 toneladas todos os dias. Leva, põe lá, uma máquina vem, joga dentro de carretas, caçambas, que vai para Bambuí. Uma cidade que está aí próxima, aproximadamente 120, 140 quilômetros por aí. Vai todos os dias, 4 carretas todos os dias, levando tudo que nós produzimos. Então, qual é o nosso programa? Nós vamos começar a campanha no dia 5 de junho, e aí nós vamos trabalhar junho e julho. Nós vamos vir muito aqui nessa Câmara, com vocês e com os outros, com os vereadores adultos. Vamos nas igrejas, todas as igrejas da Abaeté, dos pastores, dos padres, todas as escolas e todas as casas da cidade, para convencer as pessoas que, se elas não fizerem a separação do lixo nas casas, nada para frente dá certo mais. Então nós vamos separar o lixo, os resíduos, em 3 sacolinhas em casa. Numa sacolinha só orgânico, resto de comida, osso, casca de fruta, casca de árvore, tudo aquilo que não é lixo, que isso é da natureza. Isso vira adubo. Depois vai fazer compostagem disso, para transformar isso em adubo, para botar nas praças, nos canteiros, nas roças. Tudo bem? Segunda sacolinha, recicláveis. Recicláveis é aquilo que não vai mais para a natureza. Volta reciclado e não polui o ambiente mais. E volta, gerando renda. Tem uma associação de catadores lá, que eles vivem disso, e vão viver bem. Porque cada quilograma dos recicláveis vale R$1. Então nós vamos jogar lá, em média, 6 toneladas todos os dias. Vamos pensar na hipótese da gente conseguir recuperar 100% do lixo, do resíduo reciclável que nós vamos colocar lá. 6 toneladas por dia dá R$6.000 todo dia. Percebe? É claro que a gente não vai conseguir isso. E sabe por que não vamos conseguir? Porque dificilmente as famílias, as pessoas em casa vão fazer as separações certinhas todos os dias. Mas nós vamos bater nisso. Do dia 1º de agosto, então nós vamos recolher. E na terceira sacolinha, aquilo que não tem jeito, tem que ir para Bambuí, para ir aterro. Papel higiênico, fraldas usadas, obviamente, prestobarba, pilhas, baterias, eletrônicos, essas coisas que não se reciclam nem nada. Isso é só o primeiro passo. Porque depois nós vamos separar também, ter as coletas separadas de pilhas, de baterias, mas isso é um pouco mais para frente, vamos devagar. Passo a passo, tudo bem? Então essa é a proposta. Vamos começar a campanha no dia 5 de junho, vocês já estão convidados para participar conosco. A partir daí vocês vão ver nós para todo lado, nas escolas, nas rádios, na televisão, sei lá, no Faustão. Faustão não tem mais não. Agora é Luciano Huck. E vamos para todo lado. E vamos nas roças, já fui em várias roças aí já fui em Vereda ainda não, já fui em Taboca, já fui em Santa Maria, Paredão. E vamos nas roças, conversar com as pessoas na zona rural também. Perfeito? Então essa é a ideia. E aí fazendo primeiro reciclagem, o galpão de reciclagem já está caminhando, em agosto ele já deve estar praticamente pronto. E tem outros grandes projetos aí, mas esse é o mais importante a princípio. Tá? Tem um projeto do Bosque Ecológico, que nós vamos plantar ali em torno de 700, 800 árvores. E na rua, no plano de arborização, no primeiro momento, nós vamos plantar 600 árvores. E estamos atrás dos doadores, porque até agora eu tenho 200 já. Tá bom, né? Já tenho 200 árvores. Tá bom? Então, essa é a explanação geral. Meu tempo acabou? Então tá bom. Então, esse eu quero frisar muito na coleta seletiva. Tudo bem? Vou fazer um retrospecto aqui para vocês entenderem. Vamos entender comigo. Presta atenção. Hoje nós recolhemos todo dia 20.000 quilogramas de resíduos. 20 toneladas. Perfeito? Dessas 20 toneladas, 6.000 toneladas, 6.000 quilogramas, 6 toneladas, é de produto que pode ir e voltar. É garrafa PET, embalagens de vidro, de plástico, tem dito plásticos de embalagens, papéis limpos, papelão e tudo. Então isso tudo pode voltar. Volta gerando renda para famílias, pessoas trabalhar. Imagina que maravilha. O lixo não recebe esse material contaminante, que faz uma devassa na natureza, no meio ambiente. Tá? Gera renda para famílias. Então, o que nós vamos ter que fazer em casa é simplesmente ter o trabalho de garrafinha de Coca-Cola, de refrigerante, uma garrafinha de vidro, um pote de vidro, um plástico, papel limpo, papelão, colocar numa embalagem separada da outra. Só isso nós temos que fazer em casa. Outra coisa, e aí eu conto com vocês, tá?
chegar e trabalhar muito isso em casa com a família e tudo. Eu já saí de casa feliz, que eu falei assim, opa, ali eu já tenho alguns, que agora eles multiplicam isso em casa. A Abaeté tem mais ou menos 8 a 9 mil residências. Aqui, por exemplo, eu já vou conseguir pelo menos umas 10, concorda? De 8 mil para 10, falta pouco, falta só 7.990, mas já está bom, né? Nós vamos chegar lá, não vamos? Pelo menos 10 eu já tenho garantido, porque vocês vão falar em casa. Hora que começar a campanha, vocês já vão fazer, né? Com certeza vão. E aí, colocar isso para coleta no dia certo. Segunda, quarta e sexta, só coloca para coleta o orgânico. A sacolinha onde colocou o resto de comida, casca de fruta, etc. Tá bem? O coletor só vai pegar o orgânico. Terça e quinta-feira, só o reciclável. Junto com a terceira sacolinha. Lembra dela? Rejeito. Só que essa sacolinha não tem gordura, não tem contaminação, não tem papel higiênico, não tem fralda, não tem nada. Então não vai contaminar, não vai sujar nada. Tá bem? Então vai as duas sacolinhas, a sacolinha de rejeito e a sacolinha de reciclável. Isso joga numa esteira, sabe a esteira? A esteira vai passando assim, ó, levando tudo, e os catadores ficam de um lado e outro. Tem uma associação de pessoas, de famílias. Aí eles vão jogando no cesto, separando. Plástico para cá, vidro para ali, 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 e vai colocando. Passou tudo, rejeito para cá, pilha para cá, rejeito tudo bem. Fechou tudo, está o material para eles venderem e transformar isso em renda para eles. E não vai para a natureza mais. Não é bacana? Agora, qual que é o desafio? Que nós vamos precisar de todo mundo. A Abaeté nunca teve isso. Então, qual é o comportamento das pessoas? Joga lixo em lote vagos. O coletor passa na porta da casa da pessoa e ela espera o coletor passar, pega a sacolinha e joga no lote de frente. As pessoas colocam, entulha as lixeiras no sábado à tarde, sabendo que não há coleta nem no sábado à tarde, nem no domingo. E as pessoas vão lá e rasgam, e animal rasga, tudo mais. Tudo certo? As pessoas vêm da zona rural, das fazendas, das pescarias, sei lá quando. Chega num domingo à tarde, com o carro cheio de resíduos. Ele sabe que na segunda-feira, cedinho, o coletor vai passar na porta deles. Mas eles despejam tudo na entrada das cidades. Percebeu o desafio que nós temos, meninos? Nós vamos ter que mudar a cabeça desse povo todo. Porque se nós não mudar a cabeça desse povo todo, nada vai acontecer daí para frente. Percebeu? Tá bom? Viu? Tanto que vocês vão sair, tanto que é importante a participação de todos. Mas nós vamos conseguir. Né? Como eu disse, eu 33 anos dentro da escola, dentro da educação, se eu não acreditar que a gente muda as pessoas pela educação, eu não teria ficado 33 anos dentro de uma escola fazendo isso, concorda? Então eu acredito, né, que nós vamos conseguir. Meu tempo acabou, e aí eu fico à disposição para vocês perguntar o que quiserem ou desejarem. Palavra dos vereadores. Por ordem de solicitação, 10 minutos para cada vereador, podendo ser dividido em 2 tempos. Vou passar a palavra agora para a vereadora Agnes Carvalho Vonderraide Muniz. Boa noite. Eu queria perguntar se, por exemplo, qual que são, por exemplo, os horários ou os dias que coloca o lixo que vão reciclar? Joia, boa pergunta, né? Porque isso aí é extremamente importante que a sociedade inteira entenda isso. Então, como eu disse, nós vamos fazer a separação em casa em 3 grupos de resíduos, não é isso? O coletor é aquele caminhãozinho que passa recolhendo tudo. Ele não pode recolher tudo junto, senão faz o que está acontecendo hoje. Então, vamos guardar na memória, olha, segunda, quarta e sexta, recolhe, as pessoas devem colocar para ser recolhido só o orgânico. Resto de comida, casca de fruta, casca de árvore, osso, casca de uva, essa coisa. Tá bem? Terça e quinta, as pessoas devem colocar somente o reciclável, junto com o rejeito. E aí isso vai lá e as pessoas lá separam. Horário, você perguntou também. O horário, não tem jeito de eu saber o horário, porque o coletor começa às 5 horas da manhã e coleta até meio-dia. Então, aí os próprios moradores vão descobrindo, né, mais ou menos o horário que passa. E aí colocar
De preferência ali um pouquinho antes daquele horário. Senão corre o risco do caminhão, do coletor passar e o lixo fica para trás, e o resíduo fica para trás. Concorda? Tudo bem? Respondeu? Só isso mesmo, obrigada. Eu que agradeço. Passo a palavra agora para o vereador Bruno Henrique de Oliveira Damasceno. Boa noite a todos. Eu queria perguntar o que podemos fazer nas escolas e em casa para melhorar o meio ambiente. O que as escolas e em casa a gente pode fazer para melhorar o meio ambiente? Essa é uma pergunta muito boa. E eu vou dizer o seguinte, ó, primeiro, olha que pergunta boa que ele fez. E olha o que eu vou dizer agora. Quando se fala em meio ambiente, qual que é o seu nome? Bruno. Quando se fala em meio ambiente, Bruno, se eu pedir agora para a gente fazer, todos nós fizermos um exercício, olha, eu vou te falar assim, a palavra meio ambiente, você vai me dizer o que te vem na mente. Tá? Meio ambiente. Geralmente, o que vem na mente da gente? A gente pensa em rio, a gente pensa em floresta, pensa na Amazônia, pensa no mar, pensa lá no ar, pensa... Não é isso que passa na cabeça da gente? Então, vamos lá. O conceito de meio ambiente é o local onde nós estamos naquele momento. Por quê? Porque quando se fala em cuidar do meio ambiente, a gente tem que entender o seguinte, que parte de ação da gente, tá bom? Uma coisa é eu pensar, ter teoria, outra coisa é eu agir, fazer acontecer. E onde é que eu posso fazer acontecer? Onde eu estou. Perfeito? O que adianta você, Bruno, um exemplo, faz discursos bonitos, faz redações lindas lá na escola, textos bonitos, sobre a importância de proteger a floresta amazônica. Mas ele joga papel de bala no pátio da escola. Estou dando exemplo. Ele não faz isso, o Bruno. Com certeza ele não faz isso, mas estou dando exemplo. Você entendeu? O que adianta o Bruno falar bonito, escrever bonito sobre a preocupação com a poluição do Rio São Francisco, se ele joga copinho descartável na rua? Porque tudo que nós jogamos na rua, tudo que nós jogamos na rua, se alguém não recolher, vai parar dentro de um manancial. Ou dentro de um córrego, ou dentro de um rio, dentro de uma represa, ou dentro do mar. Tudo. Literalmente tudo. Perfeito? Então, o que nós podemos fazer nas escolas ou nas famílias? É desenvolver a consciência de cada um, que cada um tem que cuidar do seu meio ambiente e não se preocupar com o meio ambiente do outro. Se você está na escola, e vou imaginar que a escola inteira está lá jogando lixo no pátio da escola, você tem que ter a consciência que você que não pode jogar. Ah, mas os outros podem? Isso é problema dos outros. Então, se cada um de nós tomarmos a consciência de que eu sou responsável pelo meu meio ambiente, aí o meu soma com o seu, que soma com o do outro, soma com o do outro, soma com o do outro, daqui a pouco o ambiente inteiro está limpo. E as pequenas ações é que geram grandes transformações. Você quer ver uma coisa? Quando você vai numa farmácia e compra uma escova de dente porque sua mãe te pediu uma castelinha de remédio, eles te entregam a castelinha na mão? O que eles fazem? Põe na sacolinha. Se você for no mercado, sua mãe pediu, vai lá e compra para mim lá um isqueiro, uma caixinha de fósforo, sei lá. O que eles fazem? Coloca na sacolinha, não é? Beleza. A Abaeté tem 23 mil habitantes. Vamos imaginar que desses 23 mil habitantes, 10 mil habitantes vai no mercado ou numa farmácia pelo menos uma vez por mês. Perfeito? Se nós chegarmos na farmácia ou no mercado e falar assim, olha, eu pratico isso o tempo todo. Não precisa da sacolinha, não. E eu até brinco com eles. Assim você economiza dinheiro, porque aquilo custa dinheiro. E nós poupamos a natureza do lixo. Aí você fala assim, mas você está dispensando uma sacolinha, que diferença faz? Faz, porque se eu dispenso e você dispensa, e se todos os abaetenses dispensar uma sacolinha só no mês? São 10 mil sacolas de plástico a menos na natureza, isso é pouco? E se o Brasil inteiro fizer isso? E se o planeta, que tem 7 milhões de pessoas, fazer isso? A metade das pessoas só que eu estou colocando. São 3 milhões e meio de sacolinha a menos por mês no meio ambiente, que vai para os rios, para os oceanos. Faz ou não faz diferença? Então, Bruno, uma mensagem para todos. Pensem que o meio ambiente é o local que você está
e que as pequenas ações é que fazem grandes transformações, e não preocupe com a ação do outro. Faça a tua, e se você fizer a tua, você já incentiva as pessoas a fazer certo. Porque quanto mais gente fazendo certo, mais outros tantos ficam estimulados a fazer certo. Agora, qual que é o papel da escola como instituição? Falar isso o tempo inteiro para os seus alunos. Qual que é o papel da família também como instituição? Vigiar os seus filhos, ensinar os seus filhos a não fazer isso. Ah, mas o meu pai e minha mãe faz. Então você sabe que não faz, ensina o seu pai e sua mãe. A ordem de ensinar e aprender não importa. Se me permitir, só uma coisa, um lembrete. Há um bom tempo atrás, é uma história que eu gosto de contar, para refletir. Eu falando numa sala de sexto ano. Sexto ano aqui tem algum, né? Tem algum de sexto ano aqui? Sexto ano é 11 anos de idade, aproximadamente. Eu fazendo um trabalho na escola, numa escola de Abaeté, fazendo um trabalho de consciência ambiental, e eu já fazia muito isso dentro da escola, a gente fazia aula de campo e tudo mais. Aí uma menininha muito interessante, muito inteligente, botou a mãozinha na cabeça, nunca vou esquecer a imagem, fez, sou de Deus, eu vou danar demais com meu pai. Sério? Dana mesmo, se o seu pai estiver errado, nesse quesito, você pode mesmo, porque ensinar para ele. Não, não vou deixar ele fazer o que ele faz mais, não. Agora eu fiquei curioso, o que ele faz? Conta para mim. E criança, você sabe, né? Eles falam mesmo, e na sala, na frente de todo mundo. Meu pai, nós temos uma fazenda aqui, ó, por um lado aí, não vou ficar apontando muito, a gente vai para lá todo final de semana. Aí ele vai colocando tudo dentro de um saco, os refrigerantes, as garrafas de refrigerante, de vidro, lixo, papel e tudo. Aí a gente vem de carro, ele para no rio, na ponte do Marmelada, e joga dentro do rio Marmelada. E pasmem, esse pai é médico. Tá certo? Então veja que a questão do comportamento correto não tem a ver com diploma superior, não tem a ver com conhecimento, com escola, não tem nada a ver. Tem a ver com compromisso de cada um. Então, às vezes, a pessoa é semi-analfabeta, mal assina o nome, tem um comportamento exemplar de respeito ao meio ambiente. Outros não têm. Perfeito? Então, pode inverter a ordem. Vocês podem aprender com a sua mãe, mas você pode ensinar a sua mãe também nesse sentido. Tá bom, gente? Só isso mesmo, muito obrigado. Passar a palavra agora para o vereador Francisco Reis Soares Neto. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar se vai fazer alguma coisa tipo assim relacionada aos cachorros de rua. Boa. Os cães de rua é um problema que, para falar a verdade, como eu disse que nós estamos estruturando a Secretaria de Meio Ambiente, eles ainda não estão inseridos, para falar a verdade, em nenhuma responsabilidade de secretaria nenhuma. Mas a sua pergunta é muito boa. Ela nos faz pensar e assumir a nossa responsabilidade de onde é que nós vamos levar esse problema. Né? É provável, e eu até faço questão de que ele venha como um problema, um desafio, né, para dentro da Secretaria de Meio Ambiente, porque tem tudo a ver, e eu particularmente gostaria mesmo de assumir isso. Mas nós não temos nada ainda planejado, nem planejado, mas eu vou considerar a sua pergunta como uma reflexão para a gente pensar sobre isso, tá? Que é um outro grande desafio, viu, gente? É aquilo que eu comecei. Olha, nós precisamos fazer um trabalho amplo de educação ambiental, e de educação de um modo geral, e ao mesmo tempo criar mecanismos de punição para aqueles que não fazem as coisas certas. Tá? Já existem leis que abandono de animal é crime. O que a gente precisa é ter foto, ter imagem, ter prova para chamar a polícia e punir a pessoa. Então já é lei isso, já existe lei. Mas as pessoas vêm e soltam cães na rua todos os dias. Recentemente, apareceu um carro de madrugada lá e soltou, na minha rua, uma cadelinha com 3 filhotinhos. E a cadelinha ficou angustiada, andando para lá, para cá, assustada com os filhotinhos. Eu fiquei sem saber o que fazer, porque lá em casa eu já tenho 4 cachorros desse tamanho, e não tinha nem jeito, mas aí nós ficamos observando para ver o que a gente ia fazer, né, para a gente pedir socorro. No fim, ela foi para o meio de um loteamento vago, uns lotes vagos, e as pessoas começaram, e nós mesmos fomos lá, arrumar uma casinha, passou, aí tem pessoas que vão lá todos os dias dar água e ração. E esses animaizinhos, eles estão crescendo já há quase 6 meses, há mais de 6 meses, na verdade, sozinho no meio do mato, e eles estão lá.
Isso é a barbaridade. A gente precisa cuidar disso mesmo. Né? Obrigado, pergunta. Eu quero perguntar outra coisa, tipo assim, você fala que vai plantar mais árvore, né? Isso. E se vai plantar mais árvore na pracinha da prefeitura. Na praça da prefeitura também. Né? Embora plantar ao redor da praça. Porque, é até boa a sua pergunta, porque olha só, quando a arborização é uma das coisas mais complexas que existe, tá bom, gente? Plantar árvore não é uma coisa simples. Inclusive, a gente pede à sociedade, não plante uma árvore sem orientação da Secretaria do Meio Ambiente. Lá a gente tem engenheiro ambiental, florestal, que cuida disso, a gente orientar a espécie certa, para a gente ter controle também. Mas, quando reformaram a praça, as pessoas ficaram muito angustiadas porque a praça ficou muito ensolarada, certo? Beleza. Só que as pessoas, de um modo geral, por não ter conhecimento, geralmente elas querem 3 coisas numa praça só, que é impossível. Aí eu quero... uma praça tem que ser bonita, tem que ter gramado bonito, tem que ter flores, tem que ser bonita. Beleza, também concordo. Segunda coisa, uma praça tem que ser bem iluminada, tem que ter boa iluminação para a gente brincar e frequentar à noite. Concordo. Terceira coisa, não, uma praça tem que ter muita árvore para ter sombra, porque sol quente vai ficar de dia. Também concordo. Mas esquece, não dá para ter as 3 coisas. É isso que a sociedade precisa entender, entendido? Não dá para ter as 3 coisas. Uma praça bem sombreada, tudo bem, esse é um objetivo. Mas esquece, a iluminação dela vai ficar ruim. Gramados, muito dificilmente vai ficar bom. Porque grama não cresce na sombra. Embora tenha algumas espécies, mas não fica bom. Grama tem que ser sol. Entendido? Então, isso é um desafio. Eu, por exemplo, defendo a ideia de que a praça da prefeitura é uma praça de convivência noturna. As pessoas estão frequentando lá muita noite. Então, eu acho que a prioridade lá é estar bem iluminada e com gramados bonitos. Perfeito? Aí, nós vamos sombrear a praça, mas não a praça, ao redor da praça. A calçada ao redor da praça, nós vamos arborizar. Mas o interior dela, eu defendo não ficar plantando muita árvore por lá, não. Tá bom? Desligou aí? Pode falar que eu te ouço. Vai. Olha, nós já apresentamos para o prefeito, eu até falei muito com ele, e ele já acatou a minha sugestão, junto com outras secretarias. Nós vamos revitalizar todas as praças de Abaeté. Abaeté tem 22 praças. Nós vamos fazer de imediato 5 principais delas. Tá? Porque o que eu levei lá para o prefeito e ele concordou é o seguinte, para a gente revitalizar uma praça, não precisa gastar milhões, não. A gente vai lá, faz uma praça e fica bonita, com o mínimo de intervenção. Se você pegar aquela pracinha da feirinha, todo mundo que conhece, a pracinha está toda deformada. Sabe por quê? Cada um, no passado, se meteu a plantar uma árvore lá de qualquer jeito. Lá tem até pé de goiaba na praça. Aí não tem gramado, não tem iluminação, não tem nada. Um monte de palmeirinha, aqueles coqueirinhos lá, palmeiro, plantado um colado no outro, amontoado, tudo disforme. Então, para fazer a reforma na praça daquela, só para dar exemplo, nós vamos lá remover algumas árvores que não tem que estar lá, pé de goiaba, remover uns arbustos feios que estão lá, remover aquilo, subir as árvores, que não, sem tirar a árvore grande, subir, substituir algumas poucas, abrir para a luz do sol entrar e fazer gramado e bonito, reformar os passeios, as calçadas no meio e tudo mais, reformar aquele banheiro lá, tudo mais, e reorganizar uma iluminação. De preferência uma iluminação de solo, que joga nas árvores de baixo para cima, para ficar bonito. Coisa assim. Praça do Skate é uma delas. Né? A outra praça também que é desafiadora, aquela praça lá do bairro São Pedro, conhece uma praça redonda? Vai lá para ver. Lá tem cupim dessa altura. Sabe o que é cupim? Murundu, na linguagem nossa da roça. Né? As pessoas vão lá, plantam, cada um vai lá e planta uma árvore que quer. Outra pracinha também, Praça do Cruzeiro. Alguém aqui conhece? É a primeira praça da Abaeté. Para mim é a menina dos olhos. É lá que eu queria investir bonito. Porque a praça é lá, inclusive, é tombado como patrimônio histórico de Abaeté. Porque é a primeira praça da cidade. É lá que nasceu Abaeté. Toda disforme.
Os vizinhos vão lá, plantam pé de goiaba, um outro plantou um pé de acerola, o outro plantou. Então, a Abaeté, as pessoas têm esse hábito de achar que o espaço público pode ir lá e fazer o que quer. E é isso o nosso trabalho de tentar convencer as pessoas que não dá para fazer isso. Lá no barzinho, lá no Silvano, sabe onde é o armazém de Silvano? Tem alguém que mora naquela região? Lá no alto do bairro Bernardo Soares de Faria, lá no alto. A prefeitura fez uma praça bonitinha lá, com um gramado bonitinho. Esses dias eu vi à noite uma turma plantando umas árvores lá em cima do gramado. Eu nem sabia, eu vi na rede social. Percebeu? Tanto que a coisa fica difícil. Lá não é para plantar árvore no gramado. Lá é para plantar árvore ao redor da calçada, para sombrear a calçada. Mas o gramado não pode ter sombra, senão não tem grama. Aí fica aquele chão horroroso lá, feio. E aí vai cair em folha, e vai virando aquele negócio. E fica aquele trem lá feio. Entendido como é que é difícil? Praça do skate é a mesma coisa. A praça do skate tem que ser uma praça iluminada. Porque ninguém vai para lá meio-dia, 2 horas da tarde para treinar skate, concorda? Então, geralmente, à noite, à noitinha, à tardinha, não concorda comigo? Agora, lá precisa de remover aqueles arbustos todos lá, que está tudo errado, aqueles pingos de ouro, tudo torto, tudo mal feito, tudo atrapalhado, remover tudo, reorganizar o gramado e fazer uma arborização na orla da praça. Dentro dela não pode plantar. Porque senão começa a dar sombra, cair folha, pronta sujeira, escurece a praça à noite, aí fica perigosa, fica uma praça perigosa à noite. Entendido? São 22 praças. Então, a gente vai começar com a Capela de São José, Pracinha do Carnaval, Praça da Igreja Matriz e a Praça da Redonda, lá do bairro São Pedro. Essas já imediato. E os canteiros de entrada da cidade também. Aqui, por exemplo, nessa avenida Barão do Indaiá, acabei de ver lá, as pessoas plantaram 2 pés de manga lá. O que vai fazer? Ele vai ficar contrariado, porque a Secretaria do Meio Ambiente vai lá e vai tirar. Porque plantar um pé de manga num canteiro de uma avenida onde está passando ônibus e caminhão toda hora é pedir problema. Lá não é lugar de plantar. Certo? Os canteiros centrais só se pode plantar árvores muito retilíneas e verticalizadas. Ou é palmeira, ou é aquelas árvores, sei lá, a árvore de copa não pode, porque os ônibus e caminhões passam lá. Como é que eles vão passar? Percebeu? Além de ficar escurecendo a avenida, também não é. Então, arborizar não é simples, não. Plantar árvore não é uma coisa tão simples. Tá bom? Mas a Praça do Skate certamente vai entrar nesse grupo. Agora, se você me perguntar quando, aí é uma coisa difícil de responder, porque a prefeitura tem todo um processo, e esse processo é lento, muitas vezes, mas que há já uma decisão para isso, já há, tá? Pelo menos já está bom, né? Já há esse consenso, tanto nosso junto com o prefeito, tá bom? Passar a palavra para o vereador Jean Gabriel dos Santos Ávila. O senhor falou sobre os projetos do senhor de plantar as árvores e separar os resíduos. Qual o senhor acha que é a maior dificuldade para o senhor? Não há dúvida nenhuma em dizer que o maior problema é com relação aos resíduos sólidos. Fazer a arborização da cidade é o mais fácil. O mais difícil é eu conseguir a doação das mudas. Porque a gente não planta mudazinha desse tamanho. Não sei se vocês viram, eu até publiquei uma foto aí de umas mudas que nós já recebemos. É tudo de 2,5 metros, 3 metros de altura já. Porque você já tem que plantar, ela já tem que estar numa fase de enraizar logo, crescer, dar copa e fazer sombra. Se eu plantar uma mudinha desse tamaninho, ela vai ficar 3 anos lá tentando arranjar, crescer. Aí vem alguém pisa nela, vem alguém quebra, então já planta a árvore grande. Uma árvore grande custa muito, ela custa em média de R$90 cada muda. Se nós temos uma pretensão de plantar 600, né? Então isso fica muito caro, né? Mas então o maior desafio é a gente conseguir as doações das mudas. E devagar já vai conseguindo e vai plantando. Agora o resíduo sólido, você percebeu. Nós temos que entrar na mente de todas as pessoas de Abaeté, todas. Então, todas as donas de casas, todas as crianças, todos os donos de casa, todos os maridos, todas as filhas, todos os filhos, os netos, as esposas, os maridos, o enteado, o vizinho, o tumba, ou sei lá quem, vai ter que praticar a separação dos resíduos em casa. Percebeu o desafio? E se não fizerem, nada para frente caminha.
Vamos imaginar que nós começamos no dia 1º de agosto isso. Aí eu começo a rodar os coletores para coletar só orgânico, bababá, e depois só recicláveis, bababá. Aí a sacolinha começa a chegar tudo misturado. Agosto inteiro, só chega misturado. A associação de catadores está lá. Um galpão, que vai custar muito caro, uma estrutura de máquinas, esteira, que vai ficar tudo parado lá, porque vai chegar tudo lá misturado. Aí nós gastamos dinheiro com isso, as pessoas lá esperando chegar o material e não chega, porque chega tudo misturado. Agosto inteiro, nós continuamos insistindo. Aí setembro não dá, outubro nada, daí 1 ano nada, 3 anos nada, 4 anos nada. Perdemos dinheiro no galpão, gastamos tempo, gastamos dinheiro e morreu o processo. Percebeu? Então, com certeza, os resíduos não é uma coisa simples. Era só isso mesmo, obrigado. Eu que agradeço a pergunta. Passar a palavra para a vereadora Maria Eduarda de Freitas Braga. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar o que você vai fazer a respeito da reciclagem nas ruas? O material, os resíduos, o que nós pretendemos é que esses resíduos eles chegam para nós lá na quarta, na segunda, na quarta e na sexta, separadinho, porque as pessoas vão separar em casa. Chegando lá, a gente coloca isso dentro de um galpão, o caminhão já coloca no galpão, lá vai ter uma estrutura que vocês vão ter oportunidade de visitar lá quando estiver pronto. O caminhão já despeja dentro de uma estrutura que já cai em cima de uma esteira e as pessoas vão separando. O que é vidro, o que é plástico, vai separando tudo, entendido? Então é isso. Agora, o que as pessoas jogam nas ruas, a gente espera que isso pare de acontecer, né? E aí a gente vai estabelecer regras, leis, legislação inclusive, para punir as pessoas que insistirem em jogar lixo na rua. Porque, aproveitando, só para a sua pergunta, Maria Eduarda, olha, a gente não gosta muito de falar a palavra lixo, porque eu até já te expliquei aqui, a gente tem um conceito muito negativo de lixo, concorda? A gente pensa que lixo é aquilo que não presta, que tem que ser jogado fora. Então nós temos uma cultura seguinte, é lixo, então o meu negócio é me livrar disso. Então a pessoa tem uma sacolinha dentro da casa dela, ela quer livrar daquilo. E para livrar daquilo, ela joga num lote vago, ou ela põe lá numa lixeira na hora errada, enfim, perfeito? Ou sai colocando em lixeiras dos outros. Só que quem gera o resíduo somos nós, concorda comigo? Então nós temos que trabalhar a cultura, a mudança de comportamento de cada pessoa da Abaeté, que o resíduo é meu, então eu sou responsável por ele até a prefeitura passar na minha porta e recolher. Então, bom, sábado não tem coleta, domingo não tem coleta, então eu tenho que guardar isso numa sacolinha na minha lixeira dentro da minha casa. O que as pessoas, muita gente faz aqui em Abaeté? Coloca nos carros e sai caçando lixeira grande para jogar, para livrar do lixo. Na porta da rodovia, aqui pertinho de nós, aqui do lado, tinha uma lixeira aqui que era um absurdo. Um dia nós decidimos, vamos conversar com os comerciantes e vamos tirar a lixeira. E o que eu falei para eles foi isso, ó, cada um de vocês tem que se sentir responsável pelo resíduo que vocês produzem. Vocês não podem descartar ele lá e transformar isso como um problema para os outros, não. Eles concordaram, tiramos a lixeira, acabou. Acabou o problema ali. Simplesmente porque cada um assumiu o seu próprio resíduo. O coletor passa todo dia. Agora tem uma lá na feirinha que nós vamos tirar também. Lá, tem uma grandona ali, não sei se vocês já viram. Quase de frente àquele lanche da esquina. Vamos tirar ela também. Vem gente de longe para jogar lixo lá. Tá bom? Passar a palavra agora para o vereador Miguel Henrique Braz da Silva. Boa noite. Boa noite. O que você pretende fazer com a Rua Baltazar de Freitas Moreira, com o esgoto todo indo para a Marmelada? Olha, esgoto não pode ir para a Marmelada. Né? Não pode. Se ele estiver indo, a gente precisa formalizar uma denúncia, uma reclamação primeiro, obviamente, não é denúncia. Primeiro uma reclamação junto aos órgãos da Copasa e eles têm que resolver. Mas a Rua Baltazar de Freitas, você diz que toda a rua está jogando esgoto no Marmelada? Então a gente precisa, eu sei, a Rua Baltazar de Freitas. Eu tenho que
que ver isso. A gente pode verificar essa realidade, porque não pode. Qualquer vazamento de rede de esgoto, você precisa, não é denunciar, é fazer o comunicado direto com o órgão da Copasa. Porque às vezes você tem um entupimento, um extravasamento, o funcionário da Copasa não sabe, a gente precisa orientar. Né? E às vezes algumas pessoas, às vezes até com intenções maldosas, vão para a rede social e mostram o vídeo, sem antes reclamar primeiro. Então, primeiro reclama para depois denunciar. Concorda? Então, você vai fazendo isso aí, você mesmo pode ligar para a Copasa e falar assim, tem um vazamento aqui na minha rua, ou tem um esgoto jogado na rua. Você mesmo pode fazer isso. Tá? Ou então passa para o adulto, passa para o seu pai, ou passa para mim, lá na Secretaria de Meio Ambiente, que a gente vai e verifica. Mas não pode. Não pode existir esgoto jogado diretamente no Marmelada. Hoje tem alguns esgotos jogados aí, na verdade, são ligações clandestinas que a Copasa vai ter que achar juntamente com a Prefeitura para corrigir, tá bom? Contudo, e aí, tirando essa questão de taxa de pagamento, que é outra história, mas eu falando só do ponto de vista do meio ambiente, já foi um progresso extraordinário. Nem quem é mais adulto aí lembrar como era o Marmelada e como ele está agora, dizer que é a mesma coisa, nossa, a diferença é gigantesca. Como eu moro perto dele, eu sei bem, né? Uma casca preta lá assim que você vê até o passarinho caminhando por cima, o maior mau cheiro, o rio literalmente morto. Né? Agora, se tem algum vazamento, tem que corrigir, mas no geral, ambientalmente, o Marmelada está muito bem. Né? Muito bem até. É só isso mesmo, obrigado. Eu que agradeço. Passar a palavra agora para o vereador Victor Gabriel Alves da Silva. Boa noite. Boa noite. Eu queria falar que eu passei alguns dias atrás na frente, numa roça lá, e tinha uma placa incentivando, falando exatamente assim: não jogue lixo, jogue sementes. Aí eu queria colocar essas para a cidade, para as pessoas não jogarem mais lixo na cidade. Muito bem. Esse é o sonho de todos nós, que as pessoas não joguem, porque não precisa jogar. O coletor passa todo dia na porta de todas as casas. Como eu já disse, em alguns pontos poucos, passa segunda, quarta e sexta. Mas ninguém precisava de jogar esses lixos na entrada da cidade. Ninguém. Faz isso por má educação mesmo, ambiental, certo? Aquela placa que você está dizendo é uma placa que foi colocada por uma associação, uma ONG, chamada ONG Águas de Abaeté, né, que colocou aquela placa lá e colocou várias outras, que ela foi uma iniciativa dessa ONG, que está fazendo o trabalho aí de ajudar a proteger o meio ambiente. Né? Mas a gente percebe que a gente coloca a placa e aí você passa lá 2 dias depois, debaixo da placa está cheia de lixo, não é assim? Lamentavelmente. Então a placa é importante, mas ela sozinha não faz as pessoas nem sequer. Quem tem o hábito de jogar lixo em qualquer lugar, ela vai continuar jogando até, quem sabe, ela mudar por conta própria ou ir lá alguém com poder de polícia e punir a pessoa, porque é crime ambiental. Está previsto em lei isso, inclusive, tá bom? Mas a sugestão da placa é uma boa. Nós podemos aumentar as placas, sim. Placas educativas, né? Não jogue lixo, jogue semente. Espalhe semente, ou sei lá, coisa do tipo, né? Isso aí. Obrigado. É somente isso mesmo. Muito obrigado, Marlon, por ter vindo aqui. Você é sempre bem-vindo. E eu espero que você venha mais vezes aqui para contar mais sobre os projetos, o que está acontecendo. Pra gente ficar por dentro também, porque é bom. Eu agradeço demais. O primeiro prazer de estar falando com vocês, que eu digo, eu fiquei encantado com vocês naquela reunião passada. E agora eu me encantei mais ainda. Então, eu sei que vocês são meninos bem intencionados, inteligentes, com uma alma de cuidado com o meio ambiente muito maior do que talvez de outras gerações. Então, quando eu falo eu, estou representando a Secretaria de Meio Ambiente, tá? Contamos muito com vocês para nos ajudar nisso, porque eu, Marlon, mais um, mais outro, não vamos conseguir se uma grande parte da população não ajudar, concorda?
Então nós vamos contar com vocês demais. E eu faço questão e gostaria muito de voltar aqui muitas outras vezes. Me convidem para vir aqui em algum outro lugar, acompanhar vocês em outro lugar, entendeu? E tudo para a gente, eu sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado. Antes de encerrar, gostaria de convidar a assistente legislativa da Câmara Municipal de Abaeté, Cristiane Brito Neri, para a próxima reunião, que acontecerá no dia 26 de 5 de 2025, para falar um pouco do processo legislativo, projetos de leis, como uma lei é feita, qual a função dos vereadores com relação às leis, qual o papel dos vereadores no município e como os vereadores podem ajudar na melhoria da cidade. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião. Boa noite a todos.